Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo? Então tá bom, nós estamos no capítulo 1 e agora nós vamos começar a tratar das instruções dos Espíritos. Então normalmente o capítulo tem passagens do Evangelho e aí depois há algum comentário e ao final tem as instruções dos Espíritos relacionadas àquele tema, né? Então o que hoje nós vamos tratar chama A Nova Era, um espírito israelita, Munhouse, 1861. Vamos lá? Então ele diz assim: Deus é único e Moisés foi o Espírito que ele enviou em missão para fazer conhecido não só pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. Os hebreus já tinham a noção de Deus único, né? E os povos pagãos possuem uma multiplicidade de deuses. Então essa noção de Deus único, Deus todo-poderoso, que são os atributos da divindade, foram descortinadas para o povo pagão através de Moisés, né? O povo hebreu foi um instrumento do qual Deus se utilizou para fazer a sua revelação aos homens por intermédio de Moisés e dos profetas. As dificuldades e os sofrimentos pelos quais passavam os hebreus serviram para chamar a atenção de todos, retirando o véu que impediu que as coisas divinas fossem conhecidas pelos homens. É muito difícil você estar conectado com a espiritualidade de forma profunda quando você está na abundância, né? E eles estavam ali, os hebreus, sendo escravizados pelos egípcios, né? Então, assim, um alto índice de dor, né? O que, de certa forma, facilita essa conexão maior com a espiritualidade, não? Nos mandamentos de Deus, revelados por Moisés, está o início da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiram o entendimento dos 10 mandamentos em toda a sua pureza, mas nem por isso eles deixaram de ter a importância e servir de farol para iluminar a humanidade no caminho que ela tem que percorrer. Os 10 mandamentos são os 10 mandamentos. É só aplicar e atualizar para o dia de hoje que vai estar perfeito para o uso. A moral ensinada por Moisés estava de acordo com o adiantamento dos povos que ela se propunha esclarecer. Esses povos, com alma pouco evoluída, não compreendiam que para adorar a Deus não era preciso fazer sacrifícios sangrentos, assim como não compreendiam também a necessidade de perdoar os inimigos. Possuíam um notável desenvolvimento do ponto de vista material, das artes, das ciências, porém eram muito atrasados moralmente e não entendiam uma religião que fosse totalmente espiritual. A religião hebraica oferecia-lhes uma representação semimaterial de Deus, pois enquanto os sacrifícios falavam seus sentidos, a ideia de Deus falava seu espírito. Claro, cada coisa num momento adequado. Hoje nós conseguimos entender o espiritismo e aceitar o espiritismo com muita facilidade, sendo essa conexão espiritual mesmo, né? A espiritualidade atuando. Nós sabemos que não há necessidade de nenhum tipo de sacrifício material para chegarmos a Deus, né? Não há necessidade nenhuma disso. Mas naquele momento, com aquele povo, naquele meio cultural, naquele contexto, era o que era necessário para se fazer, iniciar a semente da espiritualidade, né? A religião judaica, ela, não sei se possui ainda, né? Mas possuía naquele momento muitos sacrifícios que eram feitos, né? No templo, para agradar a Deus, né? Matava-se animais, né? Oferecia-se o sangue dos animais. Então, esse primeiro momento, ele foi necessário para começar a trazer a ideia àquele povo, naquele momento histórico, de uma divindade, né? De algo que estava acima da vida material. Muito bem, aí vem o Cristo, né? O Cristo vem. O Cristo foi quem trouxe a moral mais pura e sublime, a moral evangélico-cristã, que deverá renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, fazendo brotar em seus corações o sentimento da caridade e do amor ao próximo. Aí vem Jesus e traz a noção de amor, né? Então ele fala: ame a todos, ame aos inimigos, perdoa a todos, perdoe sempre, né? Então Jesus veio dar a tônica da nossa evolução moral, que é a mais importante. É a mais importante. É assim que nós vamos nos depurando para nos tornarmos espíritos puros e co-criar com Deus. É através da nossa evolução moral. Isso é a tônica
do Evangelho. E o Evangelho segundo o Espiritismo, por natureza, porque é o mesmo Evangelho, né, gente? A gente já sabe disso. Muito bem. Essa moral cristã criará entre as criaturas uma solidariedade comum que vai preparar a Terra para receber espíritos moralmente mais evoluídos. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, e o Espiritismo é o instrumento do qual a providência se utiliza para fazer evoluir a humanidade. Com tantos ensinamentos que o Espiritismo traz para nós, que não há morte, que nós temos inúmeras vidas, que há necessidade de evoluirmos nos passos de Jesus, que Jesus nos ama, que Jesus veio por amor nos mostrar o caminho, que o caminho não está relacionado a sacrifícios físicos, mas principalmente do nosso egoísmo, do nosso orgulho. A gente aprendeu tanto, e o Espiritismo nos ajuda a interpretar o Evangelho, nos ajuda a termos uma visão de futuro, né? Então eu já planto hoje, não para essa vida, eu já planto para todas as próximas vidas, e o quanto é importante o que eu faço hoje, como isso se reflete no meu espírito imortal. Então esses conhecimentos todos nos fazem ficar alertas, observando os nossos pensamentos, as nossas ações no nosso dia a dia, sabendo que tudo reverbera, né? E que nós possamos plantar bem hoje, certo? E aí ele diz aqui: são chegados os tempos em que as ideias morais devem evoluir para que se realize o progresso que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é o progresso, lógico, a lei do progresso é uma lei divina, criada por Deus. Deus é perfeito, inteligência suprema, logo é uma lei imutável, é uma lei que perdurará para sempre em todos os orbes, quer estejamos na Terra, quer estejamos estagiando na erraticidade, quer estejamos estagiando em qualquer outro planeta. Muito bem. As ideias morais devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade, que foram suas antecessoras. Porém, o desenvolvimento dessas ideias não acontecerá sem lutas, pois para chegar à maturidade serão necessárias muitas discussões, a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez despertada essa atenção, os espíritos ficarão impressionados com a beleza de conviver com a moral elevada. A ciência espírita lhes dará os ensinamentos sobre a vida futura e lhes abrirá as portas para a felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Lindo, né? É isso, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima!